Salve, salve, galera do blog, todos vocês que me assistem, vocês do YouTube, né? Eu tenho recebido assim, alguns comentários no YouTube, eu tenho, notado que eu tenho alguns assinantes. Eu quero agradecer a participação de vocês no meu canal, isso tem sido muito legal. E hoje a gente vai tratar de outro assunto, né? Dentro do quadro em pauta, que é um quadro que eu sempre trago falando sobre comportamento, geralmente como esse comportamento está inserido dentro de uma determinada sociedade e dentro de uma determinada cultura, né? Como se dá essas relações, né? Como elas afetam as pessoas, né? E etc. Muito bem, gente. Então, hoje eu vou estar falando sobre conflito. Conflito não é uma palavra assim que todo mundo gosta de ouvir, né? Conflito é uma palavra que tem uma conotação muito negativa e para a maioria das pessoas, mas conflito vem muito a calhar para resolver certas questões, né? Certas pendências, gente. E eu quero dizer para vocês que o conflito ele sempre foi muito presente dentro das relações, desde que a pessoa é criança até a fase adulta, né? Vai ter os conflitos familiares, vai ter os conflitos de amizade, vai ter os conflitos no colégio, né? Vai ter os conflitos vamos supor, quando tem aula de educação física, vai ter os conflitos de time, não é isso? Vai ter os conflitos de grupos para apresentar um seminário, algo desse tipo, gênero e natureza, né? Então, se você também pertence a qualquer outro grupo, né? Se você está empregado agora, você vai ter conflito no trabalho. Se você tem um hobby ou pertence a um grupo, qualquer que seja ele, vão surgir conflitos lá. Se você tem uma determinada fé ou segue uma determinada religião, você vai lidar com pessoas que os conflitos também vão surgir, não é mesmo? Conflito dentro do casamento, conflito dentro das amizades, né? Conflito dentro da própria família, né? E todas essas coisas assim. Então, eu quero saber de vocês, o conflito, ele é necessário ou ele é desnecessário? Quando é que o conflito pode ser positivo e quando é que o conflito é negativo? E pensando nisso, sabe, o que me trouxe aqui para falar nesse tema com vocês é porque eu tenho observado muito como as pessoas respondem e como eles lidam com o conflito. E é muito interessante ver essa reação, né? Uns fogem, né? Uns fogem do conflito a todo custo. Outros brincam com o conflito, né? Outros já têm mais o pé no chão e já são mais firmes, né? Já são mais espartanos. Eu sou espartana, né? Já são mais espartanos. E outros simplesmente preferem ficar calados, né? E deixar a vida levar, né? Muito bem, gente. Então, assim, eu vou falar um pouco da minha experiência com o conflito, né, pra vocês. E eu vou estar desafiando outras blogueiras a falarem sobre conflito. Eu vou falar de um que eu tive recentemente. E quando o conflito foi positivo e o conflito foi negativo, certo? Eu vou falar primeiro quando o conflito foi positivo. Bom, aqui é o seguinte, gente. Eu me tornei amiga dessa pessoa. Eu vou chamar ela de Jurubira, tá? Nome fictício. Vocês amam os meus personagens, né? O nome fictício, Jurubira. Então, eu me tornei amiga da Jurubira, né? E assim... Bom, pelo menos eu acho que era isso que ela me deu a entender, né? Que ela me dava carona, quando a gente saia pros cantos, né? Ela vinha me pegar, tudo bem. Então eu me tornei amiga da Jurubira e a gente tinha um projeto de se ajudar, né? De se encorajar, mas também de se confrontar uma a outra com certas coisas que a gente tinha pendente na nossa vida, que a gente tinha certos objetivos que a gente pretendia alcançar, né? Muito bem.
E aí eu expliquei pra ela como é que funcionava, né? Mais ou menos assim. E ela disse pra mim no tempo que, nossa, tô dentro, sabe? Tudo bem. Passou-se a primeira semana, esse determinado projeto era uma coisa que você tinha que sentar toda semana, certo? Prestar contas mesmo, certo? Pra saber do seu progresso ou regresso. Muito bem. Aí na primeira semana nada. Muito bem. Aí na segunda semana ela já foi assim, não mostrando muito interesse, sabe? Ela não me ligava. Ela não me dava um feedback, sabe? Ela não fazia nada. E aí eu comentei com meu marido, sabe? Pra mim, na minha opinião, já era pra eu ter chegado ali e, né? Mas o meu marido, não, dê tempo ao tempo, que todo mundo não é como você. Aí eu, tudo bem, sem problema. E o tempo foi passando, sabe? E aí o tempo foi passando, eu só sei que nessa enrolação, meu povo, passaram 5 meses. Aí teve um dia que eu peguei e sentei com ela, sabe? Sentei, conversei sobre esse detalhe. E eu disse pra ela, né, que olha, eu quero saber se realmente não tá viável pra você, não tem problema, mas eu preciso de alguém que eu possa me reunir semanalmente, sentar e definir essas metas, alguém que me acompanhe, né? Aí, gente, assim, sabe, sabe assim, ficou totalmente defensiva. É porque você tem que entender que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu faço não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, lá, sabe, ficou totalmente defensiva. Ela simplesmente queria que a gente fosse conversar sobre as nossas metas. Ela é uma pessoa que mora a 15 minutos de mim, onde eu moro, tem carro, mas ela queria fazer esse tipo de projeto por torpedo, tá entendendo? Tá vendo que eu não vou abrir a minha vida, projeto pessoal, ver torpedo? Pra mim não faz o menor sentido. Digo assim, querida, se for pra ser assim, eu faço no Skype com esse outro. Eu tenho amigos que estão no Skype. Se você que mora a 15 minutos de mim não tem tempo, foi aonde eu parti pro confronto, sabe? Eu disse, então, se for pra ser assim, a gente mora, se vê uma vez na semana assim, que a gente faz parte, né, de uma mesma instituição, que a gente vai. Mas, sabe, se você não tem tempo, eu não tenho problema. Eu só quero que você me diga que você não pode. Se você também não quer mais fazer, não tem problema. Eu só quero que você me diga. Aí ela, não, eu quero fazer, não sei o que, sabe? Mas, assim, ela queria fazer nos termos dela, tá entendendo? Pra dar certo, tinha que ter mais essa coisa da frequência, tinha que ter mais essa coisa do acompanhamento. Então, eu não fiquei com raiva dela, não foi porque ela não podia, ou não foi porque ela não queria mais fazer. Eu fiquei com raiva dela porque ela disse que esse negócio de semanal não funcionava, não sei o que, era muito quadriculado, como ela mesma disse. E eu descobri por outra pessoa que toda semana, que ela disse que não gostava dessas coisas, né? E aí, sabe assim, ela não tinha estrutura, tá entendendo? Não tinha assim, quando eu falo estrutura, não é coisa emocional. Mas ela não organizava as prioridades dela, é isso que eu quero dizer, sabe? É uma coisa muito solta. E eu fiquei sabendo que, sabe assim, pela boca de outra pessoa, que toda semana ela ia. E ela disse que era muito ocupada, né? Que nunca podia fazer nada. Ela ia toda semana, ela ia. Estavam precisando de gente pra jogar um vôlei e ela ia pro vôlei, tá entendendo? Assim, eu não tenho nenhum problema com isso. Agora, o que me feriu foi a pessoa dizer que não tem tempo, não sei o que tava muito ocupada, não sei o que. E depois que a gente tem essa conversa, a pessoa tá focada no vôlei, que era uma coisa que ela tinha que se comprometer de fazer toda semana, ter um horário fixo e tá lá, tá entendendo? Então, isso pra mim foi o que lascou. Então eu peguei e disse, olha, é o seguinte, então você, eu realmente, tomei as rédeas, sabe? E aí eu notei realmente que ela não queria, tá entendendo? Porque não tinha por que ficar defensiva, eu não engoli ela nem nada, tá entendendo? Não, olha, se você não pode, tudo bem, eu disse assim, mas eu realmente preciso de alguém que vai estar me acompanhando, tá, não sei o que, sabe? E aí eu deixo estar, né? Muito bem, deixo estar. Muito bem. E aí até eu conversei com meu marido, né? Digo assim,
Bom, pelo menos agora você sabe, né? Digo assim, só que eu acho que ela poderia ter me dito isso há 5 meses atrás. Que eu perdi 5 meses esperando ela se decidir, quando eu já poderia ter trazido outra pessoa para esse projeto, né? Que tinha essa mesma mentalidade, vamos dizer. E muito bem, resolvido, né? Então, assim, pra mim, mesmo que eu tava com raiva, como eu soube naquela hora realmente que ela não queria estar envolvida de maneira nenhuma desde o começo, sabe? Então, aquilo pra mim foi libertador, tá entendendo? Foi libertador, muito bem. Aí eu encontrei uma outra pessoa que se mostrava interessada nesse projeto, né? Queria fazer também, porque ela queria crescer pessoalmente, queria, né, assim, crescer espiritualmente, queria atingir certas metas na vida dela, né? Queria evoluir, né? Muito bem. E aí a pessoa do mesmo jeito, nada de ligar, nada de nada, lá. Aí essa pessoa se mostrou ser muito amiga minha, tá entendendo? Sendo que eu já não fui assim de cara explicando o projeto, não. Eu deixei a pessoa, eu dei um texto pra ela ler, tá entendendo? Que falava mais ou menos assim do que o projeto se tratava, pra ela pensar e ver se realmente era isso que queria, né? Então eu fui mais cautelosa dessa vez. A pessoa nunca leu o texto, né? E nunca se mostrou interesse em nada, assim, se tivesse alguma dúvida nem nada. E aí eu também não fui atrás, eu deixei rolar. E aí, gente, e aí eu conversei um pouco com essa pessoa, com essa segunda pessoa, né, sobre o que aconteceu comigo com a Jurubira. Eu contei pra Clemilda é um outro nome fictício, tá? A Clemilda é a segunda pessoa. Eu contei para a Clemilda um pouco do que aconteceu comigo com a Jurubira. Mas não assim no intuito de falar mal da Jurubira. Eu digo assim, não, eu só queria... Eu entendo que ela era ocupada, eu só queria que ela tivesse chegado pra mim. Então, se acontecer, eu disse pra Clemilda, se acontecer de você realmente se ocupar e você realmente ver que não dá, que é uma coisa que talvez até você queira fazer, mas não vai poder, por favor, me avise o mais rápido possível. Eu não vou ficar com raiva de vocês, pra ela, né? E aí, muito bem. Aí eu só sei, gente, que a Clemilda frequenta o mesmo society, tá entendendo? O mesmo grupo social que a Jurubira. E aí a Clemilda, que eu achava que era minha amiga, contou pra Jurubira, tá entendendo? Então a Jurubira ficou com raiva de mim, porque a Jurubira achava que a gente tava bem, e só que eu tava bem, porque eu já tinha sabido a minha resposta. Aí, assim, nesse caso, começaram a surgir umas fofocas, tá entendendo? Aí, assim, foi muito estressante, e aí eu tive que ir atrás da Jurubira, tá entendendo? E assim, aí a Jurubira pensou, não, eu não fui atrás porque eu não causei nada, eu não disse nada, não sei o que. Aí eu parti pro confronto de novo, sabe? Dessa vez foi um confronto negativo, mas foi algo que tinha que ser feito. Aí eu disse assim, quer dizer que o negócio ia ficar só rolando, e se eu não viesse falar contigo, ia ficar por isso mesmo, né? Então eu ia ficar com raiva de mim, achando que eu tinha dito um bocado de coisa, né? Então, se eu não tivesse vindo atrás, ia ficar por isso mesmo. Aí ela ficou nervosa, sabe? Aí ela disse, não, mas eu sei, mas eu tô feliz que você veio resolver. Então eu disse assim, né, se eu não viesse resolver, ia por isso mesmo ficar, né, as coisas iam ficar pior. Aí eu só sei, sabe, gente, que depois dessa eu aprendi, sabe? Agora eu não divido mais meus projetos pessoais, ao menos que a pessoa realmente mostre já um interesse pessoal sobre aquele determinado assunto. Agora, se a pessoa dizer, eu queria muito fazer isso, e eu quero isso, e eu quero saber, se você souber de alguma pessoa que quer fazer isso, aí muito bem, aí eu entro em cena e digo, olha, eu tô disponível, se você quiser, a gente pode trabalhar nesse projeto, né? Mas foi assim, tá entendendo, gente? Então eu quero saber de vocês. No segundo caso, eu tinha que fazer o confronto, mas eu tinha que lidar com conflito, mas era um conflito totalmente desnecessário, mas por falta de comunicação, até mesmo da parte da Jurubira, ficou essa coisa, tá entendendo? Então, eu quero saber de você, quando é que o conflito é necessário, quando é que ele faz totalmente desnecessário. Eu quero saber quando é que ele pode ser positivo e quando ele é totalmente negativo. Eu vou estar pedindo para alguns blogs, para alguns blogueiros estarem envolvidos nesse projeto aqui comigo. Eu quero que você faça um vídeo
e me fale um pouco que tipo de conflito você teve que lidar e quando é que ele foi positivo, quando é que ele foi negativo, necessário e desnecessário, o que foi que você colheu deles. Eu gostaria muito mesmo de ver sua expressão facial, porque eu acho, gente, que quando você escreve é bom, mas quando você a gente pode ver a sua expressão, ver você falando, isso fideliza muito, grava muito na nossa mente o tipo de pessoa que você é. Então eu gostaria muito que as blogueiras que eu vou estar indicando pudessem fazer um vídeo. Não precisa ser grande como o meu, que eu sei que eu falo demais, mas falar um pouco do conflito e tal, onde é que o conflito pega mais pra você, se é no âmbito familiar, se é no âmbito das amizades, se é no âmbito do trabalho e onde é que você tem mais facilidade de lidar com ele, em qual área e por quê. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Tchau!